Oi, meus amores, tudo bem? Tia Brenda está aqui para mais uma videoaula. E como a gente tem feito, hoje a tia vai fazer a leitura de mais um livro, que tem como título Uma História Sem Fim. E aí, vocês já ouviram essa história? O nome da autora se chama Bia Bedrão. E as ilustrações são de Thaís Linhares. Vamos lá? A história começa assim. Para o grande mestre Fernando Lebes, é para quem foi dedicada essa história. Em memória, ele já morreu. Que nos cantava e nos encantava com suas histórias sem fim. Era uma vez um rei que gostava tanto de ouvir histórias, mas tanto que uma vez resolveu dar um prêmio a quem lhe contasse uma história sem fim. Uma história que não acabasse nunca. E aí, gente, vocês já ouviram alguma história que não tem fim? Eu nunca ouvi. Afinal, toda história tem um final. Muita gente veio contar histórias para o rei, mas todas elas tinham um fim. Toda história tem fim. O rei pensava assim. Toda história tem fim. O rei pensava assim. Eu quero ouvir uma história que não tenha fim, disse o rei. Qual será o súdito que irá contar para mim uma história que não tenha fim? Ele estava muito agitado, ele queria uma história sem fim. Olha só que doideira. Até que apareceu um rapaz que disse saber contar uma história que não acabava nunca. Uma história sem fim. Então o rei sentou para ouvir e o rapaz começou a contar a história que começava mais ou menos assim. Era uma vez, senhor meu rei, um criador de patos que tinha a maior criação de patos do mundo. Era patos demais, meu rei. Era pato que não acabava mais. Todos esses moravam num sítio. Ao lado do sítio passava um rio, aonde ele sempre levava os patinhos para poderem nadar. Olha aqui, gente, o rapaz contando a história e os patinhos. Tá vendo? O rei tá super empolgado e animado com essa história. Acontece que certa vez, senhor meu rei, choveu muito. O rio encheu e ficou muito largo. E os patinhos demoravam para chegar ao outro lado. E aí, perto da sua casa tem patinhos? Tem animais? Então o rapazinho fez silêncio e ficou olhando para algum ponto bem longe, como se estivesse vendo os patos passar. O rei, por sua vez, também ficou parado, olhando para o rapaz e logo perguntou: Muito bem, meu filho, e o resto da história? Continue a história. E o resto? Cadê o resto da história? Então o rapaz começou a cantar. Deixe os patos passar, Senhor meu rei Alteza, quem é forte a correnteza, eles vão bem devagar. Deixe os patos passar, deixe os patos passar, deixe os patos passar. Era música para não acabar mais. O rei estava ansioso para ouvir o resto da história e insistiu. Está bem, meu filho, está bem. Finja que os patos já passaram, finja. Me conte logo o fim dessa história. E o rapaz continuava a cantar. Deixe os patos passar, deixe os patos passar, Senhor meu rei, há de ter paciência. A correnteza é muito forte, eles vão bem devagar. Olhe lá, está passando o primeiro pato. Deixe os patos passar, deixe os patos passar.
Continuava o rapaz a cantarolar. O rei esbravejou, já muito impaciente. Ora, ora, ora! Esses patos não passam! Meu Deus! Faltam muitos patos ainda? Faltam sim, senhor. Faltam quase todos, meu rei. Olhe lá, senhor meu rei. Mais um pato está a passar. E assim, o rei já estava ficando irritado, impaciente, porque os patos não passavam nunca. E ainda por cima, o rapaz continuava cantando. Deixe os patos passar, deixe os patos passar. O rei começou a reclamar. Eu estou esperando há muito tempo este pato passar. Vamos, vamos, se apresse. Conte logo o final dessa história. Quantos patos ainda faltam? Entendi. O rapazinho calmamente respondeu. Ainda faltam muitos patos, senhor meu rei. Veja, agora está passando o terceiro pato. Deixe os patos passar, deixe os patos passar. Eu tenho que levar o carro para poder fazer a revisão. 8 horas da manhã. O rei não aguentou mais. Ora, mas essa história não termina nunca. Essa história não tem fim. O rapaz sorriu, fez uma reverência e disse, exatamente como o senhor meu rei me pediu, uma história sem fim. E cantava sem parar. Deixe os patos passar, deixe os patos passar. O rei achou graça e deu o prêmio ao rapaz. O rapaz ficou tão feliz que saiu cantarolando pelo palácio. E ele cantava, deixe os patos passar, deixe os patos passar. Então, esse foi o quase fim da história, né? A autora Bia Bedran finaliza da seguinte maneira esse livro. Eu conheci essa história há muito tempo. Anos depois, fiz uma música que se chamava Sem Fim. E agora escrevi este livro. Para essa história não terminar nunca. Será isso possível? Você vai ter a sensação de que os patos estão até agora passando, sem parar. É que essa história também pode se chamar Deixe os Patos Passar. Ela faz parte do que o mestre e pesquisador Luiz da Câmara Cascudo chamava de literatura oral. O que é uma literatura oral? É uma história, um conto que é passado para outra pessoa através da fala, tá? Por isso, uma literatura oral. É aquele tipo de conto que se passa adiante de geração em geração e que nunca perde o encanto. E assim dizia o grande mestre Câmara Cascudo. E como encontraram, tal qual encontrei. Assim me contaram, assim vos contei. Bia Bedran. Então, ela encerra a história falando sobre essa música e sobre essa história. Primeiro, ela fez a música e a música deu origem a esse livro, a essa história. Quem é Bia Bedran? Vocês já ouviram falar dela? Então, aqui tem a fotinha dela, Bia Bedran. Bia Bedran é essa moça aqui, ó. Quem é Bia Bedran? Bia Bedran nasceu em Niterói, cresceu amiga dos livros e da música. Aos 19 anos, ela trocou a faculdade de Química pela musicoterapia. Essas são as pessoas que estudam a música para, através da música, fazer terapia. O que é terapia, tia Brenda? É acalmar as pessoas, é ensinar as pessoas a lidarem com as suas emoções. Entre 1973 e 1983, foi atriz e compositora do Quintal Teatro Infantil. Ela também integrou o Bloco da Palhoça, dedicado à música e ao folclore, e gravou com ele seu primeiro disco em 1980. Os trabalhos no teatro lhe renderam prêmios como o Troféu Mambembe
e o Prêmio Coca-Cola de Teatro Infantil. Fez também vários trabalhos na televisão, dentre os quais o programa Canta Conto, exibido na TV Brasil. Ao longo de uma linda carreira dedicada às crianças e à arte, Bia escreveu vários livros infantis. Além deste que nós acabamos de ler, ela também foi autora de Cabeça de Vento, Deus, Eu e o Tempo, O Palhaço Biduim, A Menina do Anel e O Sapateiro e os Anõezinhos. Então, Bia Bedrão, ela se dedica à música e à contação de história. Olha que legal! O que vai ser o nosso dever de casa, então? Nós lemos para vocês, né? A tia leu para vocês um conto. E nós vimos que quem conta um conto aumenta um ponto. Já ouviram esse ditado? O que quer dizer isso? Que quando a gente escuta uma história, depois quando a gente vai contar essa história novamente, a gente acaba mudando uma coisinha ou outra. Já reparou? Então, vocês vão perguntar à avó de vocês, a mãe de vocês, o pai de vocês, ou se ninguém souber contar um conto para vocês, vocês vão procurar na internet um conto africano ou um conto da sua cidade. Em Arraial tem muitos contos, aqui em Cabo Frio também. E vocês vão recontar este conto, como fez Bia Bedrão, tá bom? E na nossa aula online nós vamos fazer a leitura desses diversos contos e vamos procurar entender essas histórias. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até nossa aula online.